Olá! Que bom ver vocês aqui de novo em mais um episódio do Chama o Jurídico, o Condomínio Pode. Hoje, na companhia da minha amiga maravilhosa, doutora Marcinha para os íntimos, essa amiga e colega espetacular, agradecendo aos nossos patrocinadores, Sinos Vale Engenharia, LCD Condomínios, aos nossos apoiadores institucionais. Hoje teremos uma presença de uma convidada maravilhosa, uma carioca da gema com um conhecimento incrível. Ela é advogada condominialista, ex-policial. Tomem cuidado com ela, ex-policial, com conhecimento vasto em segurança, para abordar um tema sensível, mas necessário dentro dos condomínios. A gente vai conversar hoje sobre a violência. Violência que se instala de várias formas: emocional, física, patrimonial e moral. Com expert no assunto, a doutora Marisa Dres vai falar um pouquinho do seu conhecimento para os nossos síndicos, para os nossos moradores, para os nossos telespectadores que nos seguem e nos acompanham em todas as nossas redes sociais. Bom dia, Marcinha. Muito obrigada, Jaque, pelas palavras. É um privilégio estar aqui contigo. Na nossa bancada que estamos nós duas hoje. E a doutora Marisa Dres, diretamente do Rio de Janeiro, aqui com a gente. Queria já perguntar, vocês estão nos seguindo no Instagram? Estão já com o sininho ativado aqui no YouTube? Sabem que nós temos também o nosso podcast no Spotify. E no TikTok também já nos seguem. Lá também temos muitas dicas sobre o mundo condominial. Esse tema de hoje, a violência nos condomínios, é de extrema importância para todos nós. Não só quem mora em condomínios, mas quem visita condomínios, os síndicos, os condôminos, até as administradoras, porque a violência é uma realidade, infelizmente. Doutora Marisa Dres, muito obrigada por estar aqui conosco. Muito obrigada por dispor do seu tempo aqui com a gente. Muito obrigada por ser tão carinhosa com a gente. Muito obrigada por sua inteligência compartilhada. Vocês já assistiram alguma palestra da doutora Marisa Dres? Vocês têm que assistir. É uma obrigação de todos nós do mundo condominial assistir as palestras dela. Vocês já seguem a doutora Marisa Dres nas redes sociais. Vocês verão a energia que essa mulher exala para todos nós. Doutora, primeiro eu já vou lhe mandando uma pergunta antes quando a senhora se apresenta, e depois já responde a nossa primeira pergunta. Quando falamos da violência dentro dos condomínios, o que nós estamos tratando? Bom dia, que bom estar aqui com vocês. Agradecer as palavras carinhosas da doutora Márcia, da doutora Jaqueline, são parceiras que ombreiam aí nessa seara condominial, nem sempre tão fácil, né, da gente lidar. Enfim, dizer que eu estou muito feliz também de estar participando desse podcast gaúcho, né? Porque quantas vivências boas eu já tive aqui nesse estado, né? Então, vamos lá, chama o jurídico. Tem violência, chama o jurídico, né? A violência ela está presente de maneira latente, tanto na sociedade quanto nos condomínios. E aí, quando a gente fala de violência nos condomínios, a gente está falando da mesma violência que acontece lá fora, porém, dentro de um microcosmo.
Microcosmo esse onde as relações são muito mais próximas, por uma proximidade geográfica e por uma proximidade também social. Então, ela se mostra de maneira prática, perceptível, mas também simbólica, né? E existem várias formas. Quando entre os condôminos, quando esses condôminos não conseguem, ou moradores, né? Condôminos, quando a gente diz é proprietário, mas também entre moradores, quando um morador tem dificuldade de entender o limite do uso da sua unidade e acaba usando de maneira a prejudicar os demais. E ainda diante de algumas reclamações que podem ser por barulho, normalmente acho que 80% dos desentendimentos é por isso, mas também por utilização de áreas comuns, de vagas de garagem, quando ele deixa de utilizar esse direito para si e invade o espaço do outro, como a música em alto som, em horário impróprio, a garagem, o carro mal estacionado na garagem, o uso indevido das áreas comuns. Eu entendo tudo isso como uma forma de violência simbólica, porque muitas vezes ele é chamado a atenção pelo síndico, é notificado, tenta-se uma conversa e o procedimento não muda. E temos outras também, né? Principalmente as que são perpetradas contra o grupo gestor, que muitas vezes está tentando organizar o condomínio e, por causa disso, acaba sendo perseguido, maltratado por uma dificuldade de aceitação das normas internas. Então, assim como nós temos leis na sociedade, né? E essa exigência legal normalmente é feita por âmbito administrativo, mas também através dos organismos policiais, no condomínio, isso é feito a partir da convenção condominial, que estabelece a lei entre as partes, né, e da figura do síndico. E ele acaba, às vezes, sendo atacado. Eu sempre digo, o escritório aqui, onde eu sou sócia, né, a nossa sociedade, é composta de mais ou menos 17 pessoas, entre elas 15 advogados, pelo menos, e temos um volume muito grande de ações criminais que acabam acontecendo dentro de condomínios, né? Então, isso é surpreendente nesse sentido, porque, às vezes, esses conflitos precisam ir parar no juízo criminal, que normalmente é depois que tudo foi feito, né? Então, a violência ela está presente, sim, e eu acho que cabe a nós falar sobre isso e tentar encontrar soluções, né? Doutora Marisa, dentro da tua experiência como policial, como advogada, tu presenciou algum fato dentro de algum condomínio que te fez voltar o teu olhar para esse tema, para esse cuidado da violência dentro da comunidade condominial? O tempo todo. Na verdade, a nossa forma de presenciar, né, não é diante do fato, mas sim diante do que nos chega através de processos. Então, já trabalhamos em casos onde, por exemplo, um síndico foi esbofeteado por duas pessoas que decidiram ter aulas de boxe na área comum, sem nenhum tipo de autorização de assembleia, do síndico, dos demais. Então, somente chamaram ali um professor e resolveram ocupar a área toda tendo aulas de boxe. Quando o síndico chegou para notificar, para buscar um entendimento, uma conversa, uma mediação que fosse, ele acabou levando um soco com uma luva de boxe, né? Isso é um retorno às formas primitivas de resolução de conflito, né? Não é possível. Mas temos também outros casos que acontece o contrário, né? Diante de algumas reclamações de moradores, o síndico distribuiu diversas multas.
acusando-os de comportamentos que efetivamente eles não praticaram, apenas deram as suas opiniões, e essas pessoas todas acabaram processadas pelo síndico. Então, tudo isso está presente, mas me trazem a ideia do uso do poder não para organizar, mas sim para sufocar, sim para trazer uma submissão que não pode ser aceita numa sociedade democrática de direito e nem na estrutura democrática que se tem dentro dos condomínios. Não, e exatamente puxando um pouco sobre esse caso que o síndico acabou sendo esbofeteado por uma pessoa praticante de uma modalidade esportiva. O esporte prega o respeito. E olha o que aconteceu nesse condomínio. Foi totalmente desrespeitado esse princípio, não é, doutora? Foi totalmente, assim, e além de ser do próprio esporte, um princípio de convivência, né? Então, além da lesão corporal, houve diversas injúrias que foram perpetradas contra ele naquele momento, né? E nós já vimos também nesses condomínios onde existem muitas áreas comuns de lazer, academia, piscina, área de convivência, nesses locais onde há equipamentos que seriam para o conforto dos condôminos, o que eu percebo é que acaba se tornando um risco, porque é exatamente nesses ambientes onde acontecem os maiores problemas, né? Já tivemos caso de um atirando pesos contra o outro na academia do condomínio. Então, assim, o que será que está acontecendo, né? Esse nível de intolerância com a outra pessoa, porque não quis dividir um aparelho, né? Então, isso tá presente em todos os lugares. Agora, eu acho interessante a gente falar que esse tipo de procedimento ele não pode ser aceito de maneira nenhuma. Assim, a gente precisa de uma reação jurídica dura, forte, através de processo, para que essa pessoa entenda, finalmente, que ela não pode agir assim de maneira indiscriminada e de maneira violenta contra os demais, porque senão daqui a pouco não existirá mais forma de resolver alguma coisa, de se ficar tranquilo no lugar onde se mora, né? Sim, uma pessoa que tem atitudes dessas nem deve conviver em condomínio, porque conviver em condomínio convive com pessoas com muitas vezes com ideias muito diferentes das nossas, né? E pegando um pouco desse gancho, sempre são emitidos sinais de alerta por essas pessoas que são mais violentas, que são mais beligerantes. O que o síndico, os prestadores de serviços, os vizinhos, devem observar para começar a ficar alerta ou até já denunciar para o síndico, para a gestão, sobre esses elementos de dentro do condomínio? Olha, é uma pergunta interessante, porém de difícil resposta. Por quê? Porque só se pode agir diante do fato consumado. O que pode acontecer talvez algum tipo de abordagem diante de um fato pequeno, né? Uma abordagem que, a depender do caso, pode partir do síndico, por exemplo, talvez quando determinados moradores tendem a ir um pouco além no tratamento com os funcionários, que inclusive tem gerado processos de dano moral para o condomínio, tá? Assim, quando o condômino ele ataca um colaborador, isso tem gerado processo de dano moral. Mas, enfim, talvez o síndico buscar uma conversa, um entendimento, mas isso é muito difícil, porque a depender do que a pessoa está fazendo, ela já está deixando claro qual é o procedimento dela. Mas o que eu vejo muito, sabe, Márcia, é que os síndicos, às vezes, deixam de aplicar as notificações e as multas necessárias nesses casos.
E isso é muito ruim, porque além de deixar o espaço para a pessoa achar, entender que o ato dela não representou nada, porque se ela também não foi punida, então o ato não foi tão importante assim. Além desse efeito negativo, existe um outro. Por quê? Porque para o ajuizamento de um processo por comportamento antissocial, um condômino antissocial, para a expulsão dessa pessoa, na verdade, assim, não é que ele vai perder a propriedade, não, mas ele perde o direito de usar aquela propriedade. Uma das condições de procedibilidade dessa ação é saber se o condomínio já extinguiu a esfera administrativa de punição. E isso vem através das notificações e das multas. Então, às vezes, nós somos procurados por alguns síndicos e dizem assim, não, mas o morador do apartamento tal, ele já vem fazendo isso há 1 ano e está piorando. Aí a gente pergunta, sim, então ele foi multado, notificado várias vezes? Ah, não, doutora, não foi, porque a gente evita, porque a gente tem medo dele. Aí, assim, fica difícil, precisa se posicionar, saber que esse cargo de síndico carrega consigo a exigência da imposição das normas. Então, assim, se ele não formaliza essa multa, ou essa notificação, ou lá a previsão que haja na convenção, fica muito difícil depois para o juízo entrar numa análise de impedir o uso de uma propriedade, que é um negócio gravíssimo, né? Aqui na nossa sociedade, antes de terem sido tomadas essas providências administrativas. Então, acho que uma grande dica tome as providências. Às vezes o síndico diz que eu não consegui encontrar na convenção, mas não precisa, porque o dever de urbanidade ele não está só na convenção, ele existe no Código Civil, como qualquer convivência em sociedade. Nessas situações, Marisa, na tua visão, como que o jurídico pode auxiliar o síndico implementando normas, regras internas para a segurança e uma boa convivência entre moradores? Então, acho que nós podemos auxiliar em campanhas educativas, campanhas de esclarecimento e até mesmo, em alguns casos, uma análise de posicionamento de câmeras, né? Porque o direito ele só funciona com provas, né? Essas provas são produzidas para o juízo, mas elas têm que ser produzidas pelos envolvidos. E muitas vezes, o síndico fala, olha, mas é sempre na quadra. Então, se é sempre na quadra, vamos instalar uma câmera na quadra. Eu costumo dizer para alguns alunos, se você tem prova, você tem o direito. Se você não tem prova, você não tem o direito. E algumas colegas reclamam comigo, não, mas o direito persiste. Não, mas se o direito persiste, você não tem como provar e, por isso, não vai se beneficiar dele, então de que adianta? A gente precisa aprender a produzir as provas, né, necessárias. Então, faz uma campanha de esclarecimento, talvez, porque você tem que analisar, né, os casos são pontuais, por uma assessoria jurídica preventiva de boa qualidade, fazer rodas de conversa a depender do que esteja acontecendo. Isso acontece muito, acabei de me lembrar aqui, em casos de violência doméstica. Assim, já existem leis, inclusive, que prevêem a colocação de cartazes no condomínio, o que é muito eficaz. E em 2 condomínios que a gente já trabalhou nesse caso, né, eram 2 síndicas, elas fizeram grupos de reflexão acerca da violência doméstica, sem mencionar qual era o caso, e foi muito interessante, assim, diminuíram as ocorrências, né, do tipo, e o assunto acabou se tornando comum dentro do condomínio, o que ajuda a combater essa forma de violência. E também quando se fala de violência doméstica, pessoal, nós temos que lembrar de outra coisa.
Você está presenciando um fato de violência doméstica dentro do seu condomínio, está ouvindo, suspeitando de uma possível violência doméstica na unidade ao seu lado, na unidade próxima à sua, no bloco próximo ao seu. Não deixe assim tudo na mão do síndico. Não, eu vou avisar o síndico que pode estar acontecendo isso. É um dever seu, como cidadão, também fazer essa denúncia. Porque muitas vezes, se você for mandar uma mensagem, aguardar pelo síndico ler a sua mensagem, ou então aguardar o síndico atender o telefone, ou chamar a portaria para falar com o síndico, outras coisas mais graves podem acontecer naqueles poucos minutos, segundos. Então sempre tenha isso na sua mente. É seu dever como cidadão. Todos os casos de violência, sempre buscar primeiro você ligando à polícia, procurando ajuda e depois comunicar ao síndico. Mas aqui no meu estado tem uma lei que o síndico é responsável. Ok, mas o seu dever como cidadão é fazer logo essa denúncia para auxiliar aquela pessoa que está sendo violentada. Ô, Márcia, em complemento a isso que você está falando, eu sempre digo que quem suspeitar que outra pessoa esteja sendo maltratada, sofrendo violência, que pode ser um idoso, uma criança, uma mulher, até mesmo um homem, isso é um pouco mais difícil, intervém. E como é que é essa intervenção? Fazer com que o agressor entenda que ele está sendo visto ou ouvido, porque o agressor doméstico, todos eles têm a mesma característica, que é a covardia. Por quê? Porque ele decide fazer aquilo num local fechado, com as pessoas que confiam ou confiaram nele, a ponto de ficar fechado com ele, e ali sim agir de maneira violenta, perpetrar sua violência contra, normalmente, quem pode menos e quem está mais vulnerável naquela situação. Então, escutou a violência, intervém, toca o interfone para a casa da pessoa, não precisa nem falar nada no telefone, mas toca o interfone, porque ele vai entender que está sendo ouvido, grita, chama, bate panela. Eu sei que às vezes é difícil bater na porta, porque a gente não sabe a situação em que o outro vai abrir essa porta, mas pode gritar, pode dizer que está sendo ouvido, pode chamar outros condôminos para irem em multidão. Isso é uma análise que só pode ser feita diante do caso concreto e diante do local. Claro que ligar para a polícia já vai ter ligado, mas existe um tempo que pode determinar a vida ou a morte de uma pessoa. Então, é muito importante fazer essa intervenção na medida em que também não coloque em risco aquele que está tentando ajudar, né? E lembrando, em relação à violência doméstica, né, doutora Marisa, que ela não é somente física, a gente tem a violência psicológica, que muitas vezes ela é silenciosa, porque o que acontece? A pessoa até grita com a outra parte uma ou duas vezes. Isso são ciclos que se repetem. Muitos vizinhos acabam vendo, acabam percebendo, mas aquela coisa, em briga de marido e mulher, ninguém quer meter a colher. Mas nesse caso, tem que meter sim, né? Porque não é somente a violência física, mas a violência psicológica também deixa marcas significativas, né? Completamente, assim, e elas são as mais comuns. Até a violência física, ela não acontece de uma hora para outra, né? Normalmente ela já vem precedida por violência moral, que é o xingamento, a forma de fazer com que a mulher se sinta envergonhada na sociedade, muitas vezes a violência patrimonial, que é exigir que ela pague as contas da casa, ceda o seu cartão de crédito, muitas vezes para um homem que ou que não trabalha ou que não consegue prover, mas exige dessa mulher que ela assuma todas essas atividades, né? Ou alguns que recolhem
o material de trabalho dela para que ela não possa trabalhar, e já no sentido contrário, né, para que ele não fique com ciúmes. Tudo isso são formas de violência. É que, às vezes, é difícil da gente saber ou denunciar, porque nem sempre elas geram aquele barulho, né, que a doutora tinha falado antes. Mas a gente pode tentar oferecer o nosso ombro para essa mulher que está sendo agredida. Assim, ela não precisa de uma cobrança ou de um julgamento, como até quando você vai aturar, ou você não está percebendo. Ela está, pode ter certeza que ela está, mas isso vai gerar nela um movimento de afastamento e não de proximidade, que é o que se deseja quando realmente uma pessoa quer ajudar a outra, né? Então, é oferecer acolhimento, oferecer material explicativo, elucidativo, se for possível chegar até ela, né, que é a vítima. Mas, se não for, também através das campanhas, e eu não digo só para enviar nos grupos dos condomínios, mas colocar fisicamente nos andares, na portaria, os materiais que vários órgãos já preparam e cedem. Para cada estado tem um, né? Aqui no Rio temos algumas ONGs, mas também temos órgãos públicos que cedem cartilhas, cartazetes, informativos, e que pode ser deixado na portaria, porque o negócio na violência doméstica é sempre a exposição do fato, que a gente não pode fazer de maneira direta, mas fazer com que esse agressor saiba que ele está sendo visto e ouvido já é um grande passo para minimizar não só a quantidade, mas a intensidade dessas agressões. Adotar a cultura do acolhimento e do respeito, né, doutora Marisa? Sem invadir a privacidade do outro. Né? Isso aí. Uma dica para os síndicos, doutora Marisa, que tem medo de intervir diante de uma situação de violência. Olha, eu acho que ele precisa pensar que a consequência da omissão dele pode retornar em forma de processo, em forma de indenização, mas principalmente de uma maneira que vai ser permanente em toda a vida dele, que diante de uma omissão, uma pessoa pode morrer ou pode sofrer danos irreparáveis. E ele vai ter que conviver a vida toda dele pensando que ele poderia ter feito e não fez. Né? E eu acho que isso é a maior punição que uma pessoa pode ter, não conseguir mais dormir, né? Então, acho que é isso. Então, o que poderia dizer para nós uma frase para deixar para os síndicos e condôminos a respeito de convivência e segurança nos condomínios? Para eles pensarem, refletirem depois desse nosso episódio. Acho que podemos deixar que viver em condomínio é viver com limites e com tolerância, que são necessários para que todos tenhamos esse ambiente seguro. Exatamente isso que nós queríamos trazer para o nosso episódio de hoje. Que conviver em condomínio é saber os seus limites e o limite do outro. É ter respeito com todos que estão lá dentro. É ter um olhar atento, não só o síndico, mas todos nós que moramos dentro desse condomínio. Saber que o que está acontecendo ali do nosso lado pode ser um alerta. Pode trazer problemas muito graves para quem está sofrendo aquilo. E nós não estamos falando só de violência doméstica, estamos falando de todos os tipos de violência. Inclusive, se nós olhamos nas quadras esportivas, se está tendo uma violência ali, se está começando algum tipo de agressão, muitas vezes até as crianças, né, doutora? Então, começam brigas internas entre eles que acabam depois envolvendo os pais e acontecendo
coisas gravíssimas, não é? É isso aí. Hoje entendemos, então, que a violência ela não se resume somente em agressões. Se resume em palavras, em atitude, em omissões. E a doutora Marisa, de uma forma muito clara, né, passou um pouquinho do conhecimento dela nessa área, dos cuidados que os gestores, os condôminos, né, os próprios prestadores de serviços devem ter ao presenciar uma situação de violência. Quero te agradecer, Marisa, a oportunidade de nos prestigiar. Vou passar para te fazer tuas considerações finais e já deixar o convite para um próximo episódio, que seremos muito honrados com a tua presença. Muito obrigada. Eu é que agradeço, é um carinho enorme pelo Rio Grande do Sul, Márcia, doutora Márcia, doutora Jaqueline, eu acho que essa iniciativa de vocês de realizar esse podcast Chamo Jurídico, ela é muito importante porque traz um esclarecimento para todas as pessoas, moradores, condôminos, síndicos, que podem ouvir o podcast aí na academia, andando, correndo, e aí buscando esclarecimentos sobre essa vida condominial. Então, queria deixar um abraço para todos aí, que já estou honradíssima para participar de um próximo episódio. Muito obrigada, doutora Marisa. Sigam as redes sociais da doutora Marisa. Vocês verão muita coisa boa e aprenderão muito sobre o mundo condominial. Ela exala uma energia maravilhosa. Sigam lá. Sigam também as nossas redes sociais. Sigam a gente no Instagram. Ative o sininho aqui no YouTube. Sigam também no Spotify para ouvir durante a academia, uma corrida, uma viagem. E também nos siga no TikTok. Queria agradecer a vocês todos estarem aqui com a gente novamente. Agradecer aos nossos patrocinadores. LCD Condomínios e Sinos Vale Engenharia. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima. Tchau.